O cheiro acre do spray de tinta ainda pairava no ar quando Samuel virou a esquina da Rua dos Anjos, o coração a martelar contra as costelas como um tambor descontrolado. Ali estava, garrido e cruel sob a luz fraca do amanhecer lisboeta, um macaco toscamente desenhado, com a sua pele escura e um lápis na mão, e por baixo as letras "Volta para a tua terra". Os seus 17 anos encolheram-se sob o peso daquelas palavras, o frio da manhã de outono a entranhar-se-lhe nos ossos de uma forma que ia muito para além da temperatura. Engoliu em seco, a mochila a pesar 1 tonelada nos ombros magros. O bairro da Mouraria acordava lentamente, os sons dos elétricos a rangerem nos carris distantes, o cheiro a café e pão fresco a escapar das padarias, mas para Samuel tudo estava abafado pelo zumbido da humilhação. Era o terceiro grafite do género naquele mês, cada um mais explícito, cada um uma nova camada de tinta a cobrir a sua já frágil tentativa de se sentir parte daquela cidade, daquela escola, daquele país que a sua mãe escolhera como refúgio há 5 anos, depois da morte do pai em Angola. Na escola secundária Gil Vicente, o ar era ainda mais denso. Os corredores fervilhavam com a energia caótica dos adolescentes, mas para Samuel era um campo minado. Cada olhar, cada risinho abafado parecia direcionado a si. E no centro dessa teia de ansiedade estava Gonçalo. Loiro, olhos azuis, o rei da popularidade com o seu sorriso trocista e as suas roupas de marca que gritavam o estatuto da sua família abastada. Gonçalo não precisava de sujar as mãos com tinta spray. O seu veneno era mais subtil, mais cortante. "Olha se não é o nosso artista de serviço", disse Gonçalo nesse dia, a voz a pingar sarcasmo, enquanto Samuel passava apressado pelo seu grupo junto aos cacifos. O pequeno caderno de esboços, onde Samuel derramava os seus verdadeiros pensamentos em traços e sombras, pareceu queimar dentro da mochila. Ainda a desenhar macacadas, Samuel? Os amigos de Gonçalo riram, um coro de aprovação que ecoou nos ouvidos de Samuel. Ele baixou a cabeça, a cicatriz quase invisível por cima da sobrancelha esquerda, a latejar com uma memória antiga de brincadeira semelhante. Apenas murmurou um "deixa-me em paz" e tentou seguir caminho. "Ui, ele fala!" exclamou Gonçalo teatral. "Achei que só sabias grunhir." Samuel sentiu o sangue a ferver, mas a voz da sua mãe ecoou na sua mente. "Não deis para o peditório, filho. Ignora." E ele ignorava, dia após dia, engolindo o medo e a raiva, deixando que se acumulassem no peito como um peso. A única trégua vinha na forma de uma pequena papelaria, o Cantinho das Artes, aninhada numa rua lateral perto da escola. A dona, Amélia, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, parecia ser a única pessoa em Lisboa que o via para além da cor da sua pele. Era ali que Samuel comprava os seus lápis baratos e os cadernos de papel fino, sonhando com o dia em que poderia pagar telas e tintas a óleo. Dona Amélia nunca fazia muitas perguntas, mas os seus olhos observadores pareciam compreender mais do que as palavras conseguiam dizer. Naquela tarde, depois da humilhação matinal e do encontro com Gonçalo, Samuel entrou no Cantinho das Artes, sentindo-se mais invisível do que nunca. Queria apenas comprar uma borracha e desaparecer. "Boa tarde, Samuel", disse Dona Amélia, a voz calma como uma canção de embalar. "Pareces um pouco embaixo hoje." Ele apenas deu de ombros, incapaz de encontrar palavras. Escolheu a borracha, pagou com as moedas contadas que a mãe lhe deixara. Enquanto esperava pelo troco, os seus olhos pousaram num caderno de desenho de capa dura, com papel grosso e texturado, muito diferente dos que costumava usar. Um sonho inalcançável. Dona Amélia seguiu seu olhar. "Gostas?" Samuel anuiu, desviando rapidamente o olhar. "É muito caro." Ela sorriso que parecia afastar algumas das sombras. Às vezes um bom papel ajuda a alma a expressar-se melhor. Pegou no caderno e, para surpresa de Samuel, colocou-o dentro de um saco juntamente com a borracha. "Leva, por conta da casa." Samuel arregalou os olhos. "Não posso, Dona Amélia. Podes e deves." Ela interrompeu suavemente. "Considera um investimento no teu talento. Já vi alguns dos teus rabiscos, sabes? Tens uns traços muito bons. Não deixes que ninguém te diga o contrário." Olhou nos olhos e por um instante Samuel sentiu que alguém finalmente o via. "E não deixes que te roubem o que tens de mais teu. Current Part Characters 4000, Total Characters 4000. Aquelas palavras, "não deixes que te roubem o que tens de mais teu", ecoaram na mente de Samuel enquanto ele caminhava para casa, o caderno novo seguro contra o peito como um escudo. Era mais do que papel e arame, era um voto de confiança, um farol na escuridão do seu isolamento.
Naquela noite, no seu pequeno quarto com vista para um pátio interior sombrio, Samuel abriu o caderno. O papel era de facto diferente, convidativo. Pela primeira vez em semanas, o desejo de desenhar superou o medo. Os seus lápis deslizaram, primeiro hesitantes, depois com uma urgência crescente. Não desenhou caricaturas de Gonçalo, nem slogans de ódio. Desenhou os corredores da escola, mas com sombras alongadas e opressoras. Desenhou rostos anónimos, olhares fugidios, sorrisos que não alcançavam os olhos. Desenhou a solidão, o medo, mas também uma centelha de desafio que começava a surgir das profundezas da sua alma. A arte tornou-se a sua linguagem secreta, o seu diário visual. Os dias seguintes continuaram difíceis. O grafite foi limpo pela Câmara Municipal, mas as palavras já estavam gravadas na memória de Samuel. Gonçalo e o seu grupo continuavam as suas provocações, embora talvez com um pouco menos de frequência, como se pressentissem uma mudança subtil em Samuel, uma resiliência que não conseguiam quebrar tão facilmente. Sofia, uma colega de turma de ar tranquilo e óculos de massa, que Samuel via frequentemente a observar as interações com uma expressão indecifrável, começou a aproximar-se. Ela nunca tinha participado ativamente no bullying, mas a sua passividade também pesava. Um dia, na biblioteca, enquanto Samuel esboçava discretamente uma das gárgulas da janela, Sofia parou ao seu lado. "Isso está muito bom", disse ela, a voz baixa. "Consegues captar a tristeza da pedra." Samuel assustou-se, fechando o caderno rapidamente. Olhou para ela desconfiado. "Obrigado." Eu vi o que o Gonçalo te faz", continuou Sofia, corando ligeiramente. "Não é justo." Samuel esperou, sem saber o que dizer. Era a primeira vez que um colega reconhecia abertamente a injustiça. "Ele é um idiota", acrescentou ela com mais firmeza. "Mas muitos têm medo dele ou acham que ele tem piada." Uma conversa hesitante começou ali, entre as prateleiras silenciosas. Falaram sobre a escola, sobre os professores, sobre a dificuldade de se sentirem deslocados. Samuel não partilhou a profundidade da sua dor, nem Sofia as razões do seu silêncio anterior, mas uma pequena ponte de compreensão começou a ser construída. Descobriram um gosto mútuo por bandas desenhadas e filmes de animação japonesa. Pela primeira vez em muito tempo, Samuel sentiu-se um pouco menos só. Entretanto, a escola anunciou o seu concurso anual de talentos, que este ano incluía uma categoria de artes visuais. A ideia de expor os seus desenhos, de partilhar o seu mundo interior, era aterradora para Samuel. Mas as palavras de Dona Amélia e a nova, ainda que frágil, amizade com Sofia plantaram uma semente de coragem. "Devias participar, Samuel", disse Sofia, os olhos a brilhar com um entusiasmo genuíno. "Os teus desenhos são incríveis. As pessoas precisam de os ver." Dona Amélia, quando Samuel lhe contou sobre o concurso durante uma das suas visitas à papelaria, também o incentivou. "A arte só cumpre o seu propósito quando é partilhada, meu rapaz. Medo todos temos, mas a coragem é dar um passo em frente, apesar dele." A decisão amadureceu lentamente. Uma noite, enquanto olhava para a série de desenhos que enchiam o caderno novo, a sua crônica silenciosa da vida na escola, Samuel sentiu uma nova determinação. Aqueles não eram apenas desenhos. Eram a sua voz. E talvez estivesse na hora de a deixar ser ouvida. Escolheu 5 dos seus trabalhos mais representativos, aqueles que sem palavras contavam a sua história, a história de muitos como ele. O dia da exposição de talentos chegou carregado de uma tensão palpável para Samuel. Montou os seus desenhos num pequeno painel no canto do ginásio transformado em galeria improvisada, o coração aos saltos. Os trabalhos eram crus, emotivos, talvez até perturbadores para alguns. Um mostrava uma figura escura encolhida num canto, enquanto sombras com sorrisos vazios se agigantavam sobre ela. Outro retratava um par de olhos a olhar através de uma rede de arame farpado, com a paisagem colorida de uma cidade africana ao fundo, desfocada e distante. Não havia acusações diretas, nem nomes, apenas a verdade nua e crua da sua percepção. Enquanto os primeiros visitantes começavam a circular, observando as pinturas coloridas e as esculturas abstratas dos outros alunos, uma notícia diferente começou a espalhar-se pelos corredores da escola como um rastilho de pólvora. Não tinha nada a ver com arte ou talento. O pai de Gonçalo, um conhecido empresário do ramo imobiliário, tinha sido detido nessa manhã acusado de fraude fiscal e corrupção. A notícia estava em todos os portais online, com fotografias do empresário a ser escoltado por inspetores da polícia judiciária. Gonçalo chegou à escola mais tarde do que o habitual.
a sua habitual máscara de arrogância substituída por uma palidez chocante e um olhar perdido. Os seus amigos abriram caminho para ele, mas os cochichos e os olhares curiosos, alguns com um toque de malícia satisfeita, não lhe escaparam. Pela primeira vez, Gonçalo não era o centro das atenções pelo seu carisma ou estatuto, mas pela desgraça da sua família. O mundo dele, construído sobre a certeza do dinheiro e da influência, estava a ruir. Desnorteado, quase como um autômato, Gonçalo entrou no ginásio onde decorria a exposição. Não parecia interessado na arte, mas talvez procurasse um refúgio do turbilhão de olhares e comentários. Vagueou entre os painéis, os olhos a não fixarem nada em particular, até que parou, como que atraído por uma força invisível, em frente aos desenhos de Samuel. Samuel, que estava num canto a conversar nervosamente com Sofia, sentiu um arrepio. Viu Gonçalo a olhar fixamente para os seus trabalhos. O seu primeiro instinto foi fugir, esconder-se. Mas algo o manteve ali, talvez a presença de Sofia, talvez a pequena chama de coragem que Dona Amélia acendera. Gonçalo aproximou-se mais, o rosto uma máscara indecifrável. Observou cada desenho lentamente. Os seus olhos demoraram-se naquele que retratava as sombras sorridentes e opressoras. Depois fixou-se num outro, um que Samuel hesitara em expor. Uma figura de costas, ombros curvados, a olhar para um reflexo distorcido de si mesma num espelho partido, e à volta do espelho, pequenas máscaras de escárnio flutuavam. Samuel não o desenhara a pensar especificamente em Gonçalo como a figura principal, mas sim na sensação de autoestilhaçamento que o bullying provocava. Contudo, naqueles traços, Gonçalo pareceu ver algo que o atingiu profundamente. O rapaz loiro, que sempre parecera tão inabalável, engoliu em seco. A sua mandíbula tremeu ligeiramente. Não havia troça no seu olhar agora, apenas uma confusão crua, talvez até um vislumbre de dor. Levantou os olhos e encontrou o olhar de Samuel. Por um longo momento ficaram assim, o agressor e a vítima, numa confrontação silenciosa mediada pela arte. Não houve palavras. A arrogância de Gonçalo tinha desaparecido, substituída por uma vulnerabilidade que Samuel nunca imaginara possível nele. Era como se os desenhos tivessem despido Gonçalo de todas as suas defesas, forçando-o a encarar uma verdade desconfortável, não apenas sobre Samuel, mas talvez sobre si mesmo, sobre a crueldade que ele tão facilmente dispensava. Finalmente Gonçalo desviou o olhar, primeiro para o chão, depois de novo para os desenhos, como se procurasse uma resposta que não encontrava. Deu meia volta e saiu do ginásio, não da forma altiva e confiante de sempre, mas com os ombros ligeiramente curvados, como alguém que carregava um peso invisível. Samuel observou-o afastar-se, o coração ainda a bater descompassado, mas com uma nova sensação a emergir por entre o medo, uma estranha e inesperada forma de... Não era pena nem triunfo, mas talvez um reconhecimento da humanidade fraturada no seu opressor. Sofia colocou uma mão no braço de Samuel. Estás bem? Samuel respirou fundo. Acho que sim. Olhou para os seus desenhos, agora com outros olhos. Eles tinham falado por ele, e de alguma forma tinham sido ouvidos. As repercussões daquele dia foram sentidas nas semanas seguintes. Os desenhos de Samuel não ganharam o primeiro prémio do concurso. Esse foi para uma pintura a óleo tecnicamente impecável de uma paisagem alentejana, mas receberam uma menção honrosa do júri pela originalidade e profundidade emocional. Mais importante do que qualquer prémio, no entanto, foi a mudança na forma como alguns alunos e professores passaram a olhar para Samuel. Os seus desenhos geraram conversas nos corredores, alguns elogios tímidos, um novo respeito. O professor de educação visual, um homem geralmente distraído e assoberbado com turmas grandes, chamou Samuel um dia depois da aula. Samuel, começou ele ajeitando os óculos na ponta do nariz, os teus trabalhos na exposição foram muito poderosos. Tens um talento inegável para transmitir emoção através do traço. Já pensaste em seguir estudos artísticos? Samuel, apanhado de surpresa pelo elogio direto, apenas conseguiu anuir. É o meu sonho, professor. Bom, disse o professor com um raro sorriso, porque com este tipo de expressão tens um futuro. Não deixes que o barulho à tua volta te silencie. Apontou para um folheto sobre bolsas de estudo para escolas de arte. Dá uma vista de olhos nisto, e se precisares de uma carta de recomendação, não hesites em pedir. Aquele pequeno gesto, tal como o caderno de Dona Amélia, foi mais um tijolo na reconstrução da autoestima de Samuel. Ele começou a andar um pouco mais direito, a olhar as pessoas nos olhos com menos receio.
O medo não desaparecera por completo, mas já não o paralisava. Gonçalo, por sua vez, tornou-se uma sombra do que era. A queda financeira da sua família foi abrupta e brutal. Tiveram de vender a casa luxuosa no Restelo e mudar-se para um apartamento mais pequeno e modesto num bairro periférico. As roupas de marca foram substituídas por outras mais discretas. O telemóvel topo de gama desapareceu. E com a perda do estatuto e do dinheiro, a maioria dos seus amigos evaporou-se, demonstrando a superficialidade das suas lealdades. Na escola, Gonçalo tornou-se mais calado, mais isolado. O seu antigo grupo evitava-o, e ele parecia demasiado mergulhado nos seus próprios problemas para se preocupar em atormentar os outros. Samuel via-o ocasionalmente nos corredores, a cabeça baixa, o olhar vazio. Não havia mais provocações, nem insultos. Era como se o fogo dentro dele se tivesse extinguido, deixando apenas cinzas. Numa tarde chuvosa, algumas semanas depois da exposição, Samuel estava na papelaria de Dona Amélia, a escolher uns lápis de grafite. A porta abriu-se e Gonçalo entrou. Samuel gelou por um instante, o velho reflexo de medo a percorrer-lhe o corpo. Mas Gonçalo não olhou para ele. Dirigiu-se ao balcão, onde Dona Amélia o atendeu com a sua habitual cortesia neutra. Queria só um caderno dos mais baratos e uma caneta, disse Gonçalo, a voz baixa, quase inaudível. Era uma imagem tão diferente do Gonçalo de outrora que pedia sempre os materiais mais caros com um ar de quem estava a fazer um favor à loja. Enquanto Dona Amélia o atendia, os olhos de Gonçalo vaguearam pela pequena loja e por um instante pousaram em Samuel. Não houve reconhecimento hostil, nem o desprezo habitual. Apenas um olhar fugaz, carregado de uma exaustão que Samuel compreendia demasiado bem. Depois, Gonçalo pegou nas suas compras, pagou e saiu, desaparecendo na chuva como um fantasma. Samuel ficou a pensar naquele encontro. Não sentiu prazer na queda de Gonçalo, nem desejo de vingança, apenas uma estranha melancolia. A vida, com as suas reviravoltas imprevisíveis, tinha mostrado a Gonçalo um lado da existência que ele nunca conhecera, o lado da vulnerabilidade, da perda, da invisibilidade. A amizade de Samuel com Sofia fortaleceu-se. Passavam os intervalos juntos, partilhando ideias, rascunhos e sonhos. Sofia, encorajada pela coragem de Samuel, começou também a encontrar a sua própria voz, defendendo outros alunos que eram alvo de troça e desafiando pequenos atos de injustiça na sala de aula. Tornaram-se uma dupla improvável, mas solidária. A mãe de Samuel, ao ver a mudança no filho, o brilho nos olhos quando falava dos seus desenhos, a forma mais confiante como se movia, sentiu um alívio imenso. A angústia que a consumira durante tanto tempo começou a dissipar-se. A tua arte salvou-te, meu filho, disse-lhe ela uma noite, abraçando-o com força. Nunca te esqueças do poder que tens nas mãos. Samuel não se esqueceu. Continuou a desenhar, a explorar as complexidades do mundo à sua volta. Os seus temas expandiram-se. Desenhou as ruas de Lisboa, não apenas as suas sombras, mas também a sua luz, a sua resiliência, a diversidade das suas gentes. Desenhou os rostos dos imigrantes que, como ele e a sua mãe, procuravam um lugar ao sol, as suas histórias de esperança e de luta gravadas nas rugas e nos olhares. Um dia, Dona Amélia mostrou a Samuel um pequeno anúncio num jornal local. Uma associação cultural no bairro da Alfama estava a organizar uma exposição coletiva para jovens artistas de comunidades imigrantes. O tema era Pontes, não muros. Acho que isto é para ti, Samuel, disse ela com um piscar de olho. Com o apoio de Sofia, do seu professor de EV e da sua mãe, Samuel submeteu uma série de 3 desenhos. Eram retratos poderosos. Um de uma mulher cabo-verdiana a vender castanhas na Baixa, o rosto vincado pelo tempo, mas iluminado por um sorriso. Outro de um jovem brasileiro a tocar cavaquinho no Elétrico 28, a música a transbordar alegria contagiante. E o terceiro, um autorretrato, mas diferente dos anteriores. Neste, Samuel olhava diretamente para o observador, não com desafio, mas com uma serenidade recém-descoberta, o seu caderno de esboços aberto nas mãos, e ao fundo, em vez de sombras, via-se uma ponte estilizada, unindo 2 margens que antes pareciam incomunicáveis. Semanas depois, recebeu a notícia. Os seus trabalhos tinham sido selecionados. A inauguração da exposição foi um momento de pura emoção. A pequena galeria estava cheia de gente, de cores, de sotaques diferentes. A sua mãe chorava de orgulho. Sofia estava ao seu lado, radiante. Dona Amélia, discreta como sempre, observava de um canto com um sorriso que valia mais do que 1000 palavras. Enquanto Samuel explicava timidamente os seus desenhos a um pequeno grupo de interessados, sentiu um toque no ombro.
Virou-se e viu Gonçalo. Estava diferente. Mais magro, o cabelo desalinhado, as roupas simples. Mas o que mais surpreendeu Samuel foi a ausência da antiga altivez no seu olhar. Havia agora uma hesitação, uma incerteza. Samuel, disse ele, a voz um pouco rouca, eu vi os teus desenhos. Aqui são muito bons. Samuel ficou sem palavras por um momento. Obrigado, Gonçalo. Houve um silêncio constrangedor. Gonçalo remexeu os pés, parecendo procurar as palavras certas. Aquilo que eu te fazia na escola não foi fixe. Eu era um parvo. Não era um pedido de desculpas eloquente, nem uma justificação. Era uma constatação simples, despida de artifícios. Eu sei, respondeu Samuel, igualmente simples. A vida dá voltas, murmurou Gonçalo, mais para si mesmo do que para Samuel. Olhou em volta, para a agitação da galeria, para os rostos diversos. Acho que estou a começar a perceber algumas coisas. Não se tornaram amigos. As feridas eram demasiado profundas, as diferenças demasiado grandes. Mas naquele momento, naquela pequena galeria no coração de Alfama, algo se quebrou entre eles. Não uma ponte, talvez, mas pelo menos um muro. Gonçalo acenou com a cabeça e afastou-se, misturando-se na multidão. Samuel voltou a sua atenção para os seus desenhos, para as pessoas que queriam saber mais sobre a sua arte, sobre a sua história. Sentia-se mais leve. O reconhecimento do seu antigo agressor não era o que procurava, mas trouxe uma espécie de fecho inesperado. Nos meses que se seguiram, Samuel continuou o seu caminho. Com a ajuda do professor Dievé, conseguiu uma pequena bolsa para um curso de verão numa escola de artes. Continuava a viver com a mãe no mesmo apartamento modesto. As dificuldades financeiras eram uma constante, mas agora havia esperança. Havia um propósito. A sua arte começou a ganhar alguma notoriedade local. Pequenas encomendas, um convite para participar noutra exposição coletiva. Ele nunca esqueceu as suas origens, nem as dificuldades que enfrentara. Os seus desenhos continuavam a ser um espelho da realidade, por vezes dura, mas sempre com um vislumbre de humanidade e resiliência. Sofia também encontrou o seu caminho, decidindo estudar jornalismo para dar voz àqueles que não a tinham. Continuaram grandes amigos, cúmplices nas suas respectivas jornadas. Dona Amélia continuava no seu cantinho das artes, uma presença constante e reconfortante. Samuel visitava sempre que podia, não apenas para comprar material, mas para partilhar as suas pequenas vitórias e os seus novos projetos. Ela ouvia sempre com a mesma atenção e o mesmo sorriso sábio. Lembra-te sempre, Samuel, dizia ela, a maior obra de arte que podes criar é a tua própria vida, vivida com coragem e compaixão. Numa tarde soalheira de primavera, quase 2 anos depois daquela primeira exposição na escola, Samuel estava sentado num banco do Jardim da Estrela, o seu caderno de sempre no colo. Já não desenhava apenas as sombras. Agora captava a luz a filtrar-se pelas árvores, o riso das crianças a brincar, os casais de idosos a passear de mão dada. A sua paleta de emoções tinha-se expandido, tal como a sua compreensão do mundo. Levantou os olhos do caderno e viu à distância uma figura familiar a empurrar um carrinho de bebê. Era Gonçalo. O cabelo estava mais comprido, preso num rabo de cavalo desleixado. Vestia uma t-shirt simples e calças de ganga gastas. No carrinho, um bebê dormia serenamente. Aproximou-se hesitante do banco onde Samuel estava e, ao reconhecê-lo, parou por um momento. — Samuel, és tu? — Olá, Gonçalo, respondeu Samuel com um leve sorriso. Houve um momento de silêncio, menos tenso do que no passado. Gonçalo indicou o carrinho. — Este é o meu filho, Tiago. Havia um traço de orgulho na sua voz, uma suavidade que Samuel nunca antes associara a ele. — És pai? Constatou Samuel, genuinamente surpreendido. — É. Gonçalo sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. A vida, como eu disse, dá muitas voltas. Estou a trabalhar num café agora e a tentar ser um bom pai. Olhou para o caderno de Samuel. Ainda a desenhar? Sempre, confirmou Samuel. Fico contente, disse Gonçalo. Aqueles teus desenhos fizeram-me pensar muito. Naquela altura eu não percebia nada. Fez uma pausa. Se calhar ainda não percebo muito, mas estou a tentar. Não havia necessidade de mais palavras. Aquele breve encontro, a partilha daquela nova realidade de Gonçalo, era mais um pequeno elo numa corrente de transformações. Despediram-se com um aceno de cabeça, cada um seguindo o seu caminho. Samuel voltou ao seu desenho. A cidade de Lisboa estendia-se à sua volta, com as suas 1000 histórias, os seus contrastes, as suas lutas e as suas belezas. Ele era parte dela, não mais um estranho à margem, mas uma voz que, através da sua arte, contribuía para a sua complexa tapeçaria.
O racismo não desaparecera da noite para o dia, nem as injustiças do mundo. Mas Samuel aprendera que a indiferença e o silêncio eram os maiores cúmplices da opressão. E que um pequeno ato de bondade, um caderno oferecido, uma palavra de encorajamento, um desenho partilhado, podia de facto acender uma luz na escuridão, revelando histórias ocultas e abrindo caminho para segundas chances. Não apenas para os outros, mas, mais importante ainda, para si mesmo. Lembrou-se das palavras de Dona Amélia: a maior obra de arte que podes criar é a tua própria vida. E Samuel estava determinado a fazer da sua uma obra-prima de resiliência, compaixão e esperança, traço a traço, cor a cor, um dia de cada vez. A cicatriz por cima da sobrancelha já não latejava com memórias dolorosas. Era apenas uma pequena marca, testemunha de um caminho percorrido, de batalhas vencidas, não com os punhos, mas com a força tranquila da sua arte e do seu espírito indomável. O sol de Lisboa aquecia-lhe o rosto e ele sorriu. Havia tanto ainda para desenhar. Samuel conseguiu entrar na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, não sem dificuldades, equilibrando os estudos com trabalhos precários para ajudar a mãe e pagar os seus materiais. A bolsa que o professor Dieve o ajudara a conseguir cobria apenas uma parte das despesas, mas a paixão pela arte e a memória do caminho percorrido davam-lhe uma tenacidade inabalável. Na faculdade, encontrou outros jovens artistas de diferentes origens, cada um com as suas histórias, os seus desafios. O ambiente era competitivo, mas também estimulante. Pela primeira vez, sentiu que pertencia a uma comunidade que valorizava a sua perspectiva única. Os seus trabalhos continuavam a explorar temas sociais, mas com uma maturidade crescente, uma técnica mais apurada. Começou a experimentar com aguarela e mais tarde com tinta a óleo, descobrindo novas formas de expressar as texturas e as emoções da vida urbana. Sofia, já uma jovem jornalista estagiária num pequeno jornal digital, acompanhava o seu percurso com entusiasmo, publicando ocasionalmente pequenas notas sobre as suas exposições coletivas ou projetos. Continuavam a ser o porto seguro um do outro, partilhando as frustrações e as alegrias das suas respectivas carreiras em construção. Dona Amélia, embora mais curvada pelo peso dos anos, mantinha o seu cantinho das artes como um farol de tranquilidade. Samuel fazia questão de a visitar regularmente, levando-lhe os seus catálogos de exposição ou apenas para uma conversa calma, acompanhada pelo cheiro familiar a papel e a guarrás. Ela continuava a ser a sua confidente e a sua mais fiel incentivadora. O mundo precisa da tua sensibilidade, Samuel, dizia-lhe ela, os olhos ainda brilhantes de inteligência. Never te canses de mostrar a verdade como a vês. Numa dessas visitas, Dona Amélia entregou-lhe um envelope pardo. Isto chegou para ti de um antigo cliente da papelaria. Acho que vais querer ver. Dentro do envelope, um recorte de jornal e um pequeno bilhete. O recorte era de uma secção de cultura de um jornal regional do norte do país, anunciando uma iniciativa de reabilitação de um bairro social problemático através da arte urbana. O bilhete, escrito numa caligrafia hesitante, dizia apenas: lembrei-me dos teus desenhos na escola. Talvez queiras dar uma vista de olhos nisto. Força. Samuel reconheceu a caligrafia e a inicial. Gonçalo. Anos tinham passado desde o encontro no Jardim da Estrela. Aquele pequeno gesto, anônimo e inesperado, tocou Samuel de uma forma que ele não antecipara. Era um sinal de que talvez a semente de mudança que fora plantada naquele dia da exposição escolar, no meio da sua própria crise, tivesse de alguma forma germinado. Não era uma redenção completa, nem uma amizade, mas um reconhecimento tênue, uma ponte construída sobre as ruínas do passado. Movido pela curiosidade e por um impulso que não sabia explicar bem, Samuel investigou a iniciativa. Parecia um projeto ambicioso e necessário, que visava transformar muros cinzentos em telas de expressão comunitária, envolvendo os jovens do bairro. Sentiu uma afinidade imediata com a ideia. Após algumas semanas de ponderação e conversas com a sua mãe e Sofia, Samuel decidiu candidatar-se como artista voluntário para uma das fases do projeto. Enviou o seu portfólio, que já incluía alguns murais de pequena dimensão que fizera em espaços comunitários em Lisboa. Para sua surpresa e alegria, foi aceite. A ideia de levar a sua arte para fora de Lisboa, para um contexto diferente, e de trabalhar diretamente com jovens que poderiam estar a enfrentar desafios semelhantes aos que ele próprio vivera, encheu-o de entusiasmo. Quando chegou à pequena cidade do norte, encontrou um ambiente diferente do que esperava.
O bairro era, de facto, marcado pela pobreza e por alguns problemas sociais, mas também fervilhava de uma energia crua, de uma vontade de mudança. Os jovens que conheceu eram desconfiados no início, mas a paixão genuína de Samuel pela arte e a sua abordagem humilde e colaborativa começaram a quebrar o gelo. Durante várias semanas, trabalharam juntos, transformando paredes sujas e vandalizadas em murais vibrantes que contavam as histórias do bairro, os seus sonhos, as suas lutas. Samuel não impôs a sua visão. Em vez disso, ajudou os jovens a encontrar as suas próprias vozes, as suas próprias imagens. Revia-se em muitos deles, no talento por lapidar, na timidez que escondia um vulcão de emoções, na forma como a arte se tornava um refúgio e uma arma. Num dos últimos dias do projeto, enquanto retocava um detalhe num grande mural que representava um conjunto de mãos de diferentes tons de pele a erguerem juntas uma árvore em flor, alguém se aproximou por trás. Num dos últimos dias do projeto, enquanto retocava um detalhe num grande mural que representava um conjunto de mãos de diferentes tons de pele a erguerem juntas uma árvore em flor, está a ficar incrível. Samuel virou-se. Era Gonçalo. Estava um pouco mais velho, claro, mas com uma expressão mais serena do que alguma vez Samuel lhe vira. Trazia roupa de trabalho simples, com salpicos de tinta. Gonçalo, disse Samuel, estendendo a mão, desta vez sem hesitação. O que fazes aqui? Eu moro aqui perto agora, respondeu Gonçalo, apertando-lhe a mão. E sou um dos voluntários locais que ajuda na logística deste projeto. Quando vi o teu nome na lista de artistas, bem, fiquei contente por ter enviado aquele recorte. Ficaram a conversar durante algum tempo. Gonçalo contou-lhe que depois da queda da família passará por momentos muito difíceis. Tivera de aprender a viver com pouco, a fazer trabalhos que antes desprezaria. Casara-se, tivera o filho e a paternidade mudara-o profundamente. Começara a envolver-se em pequenas iniciativas comunitárias no seu novo bairro, como forma de encontrar um propósito, de se redimir, talvez. A vida ensina-nos à força, às vezes, disse Gonçalo, com um sorriso amargo. Eu era um miúdo estúpido e arrogante. Demorei muito tempo a perceber o mal que fiz, não só a ti, mas a muita gente. Não há desculpa para isso. Samuel ouviu em silêncio. Não havia necessidade de palavras de perdão explícitas. A transformação em Gonçalo era palpável, a sua humildade genuína. Este projeto, continuou Gonçalo, olhando para o mural, é importante. Dar a estes miúdos uma forma de se expressarem, de sentirem que pertencem, é algo que eu nunca valorizei antes. Antes de se despedirem, Gonçalo parou. Olha, Samuel, obrigado por não teres desistido dos teus desenhos, por mostrares que é possível. Bem, que é possível mudar as coisas. Aquele encontro, mais do que qualquer outro, pareceu fechar um ciclo. O antagonista de outrora não era mais um inimigo, mas alguém que, à sua maneira tortuosa, encontrara um caminho para uma espécie de redenção, não através de grandes gestos, mas de pequenas ações e de uma honestidade dolorosamente conquistada. Samuel regressou a Lisboa com o coração cheio. A experiência no Norte reforçara a sua convicção no poder transformador da arte. Continuou a sua carreira, expondo em galerias, mas dedicando sempre uma parte do seu tempo a projetos comunitários, a workshops com jovens em risco, partilhando a sua história e as ferramentas que o tinham ajudado a encontrar a sua voz. A sua arte tornou-se reconhecida não apenas pela sua qualidade técnica, mas pela sua profunda humanidade. Pela sua capacidade de construir pontes entre mundos aparentemente díspares. Recebeu prémios, o seu nome começou a ser mencionado em círculos artísticos nacionais e até internacionais, mas nunca perdeu a humildade, nem esqueceu as palavras de Dona Amélia, que continuava a ser a sua bússola moral. Um dia, recebeu um convite inesperado. A sua antiga escola secundária, a Gil Vicente, queria convidá-lo para dar uma palestra aos alunos sobre o seu percurso e para inaugurar um pequeno mural que ele desenharia no pátio. A ironia da situação não lhe escapou. O lugar que fora palco de tanta dor e humilhação queria agora celebrar o seu sucesso. Hesitou, mas depois aceitou. Viu aquilo como uma oportunidade, não de vingança, mas de fecho e de inspiração. No dia da palestra, o auditório da escola estava cheio. Alunos, professores, alguns rostos do seu passado. No meio da plateia viu Sofia, agora uma jornalista respeitada, a sorrir-lhe com orgulho. E num canto mais discreto, Dona Amélia, os olhos brilhantes. Samuel falou não como uma celebridade, mas como alguém que conhecera o lado escuro da exclusão e encontrara a luz na expressão criativa.
Contou a sua história com honestidade e sem rancor. Falou sobre o bullying, sobre o racismo, mas sobretudo sobre a resiliência, sobre a importância de encontrar aliados e de nunca desistir dos sonhos, por mais difíceis que parecessem. Depois da palestra, foi para o pátio, onde uma parede em branco o esperava. Durante as horas seguintes, sob o olhar curioso e progressivamente admirado dos alunos, Samuel deu vida a um mural. Não era uma cena de confronto nem de tristeza. Era uma explosão de cores, de rostos diversos a sorrir, de mãos entrelaçadas, de símbolos de esperança e de criatividade. No centro, uma figura de um jovem artista, de pele escura a olhar para o horizonte, um caderno na mão e um brilho nos olhos. Current Part Characters 398, Total Characters 319. Quando terminou, o sol começava a pôr-se, tingindo o céu de Lisboa com tons de laranja e rosa. Houve um momento de silêncio e depois uma salva de palmas espontânea por parte dos alunos que tinham ficado a observar. Muitos aproximaram-se, querendo falar com ele, mostrar os seus próprios desenhos, partilhar as suas próprias aspirações. Samuel sentiu uma emoção profunda. Ali, naquele mesmo pátio onde tantas vezes se sentira pequeno e invisível, estava agora a ser celebrado, não por ter mudado quem era, mas por ter tido a coragem de ser ele mesmo, em plenitude. A arte fora a sua âncora, a sua voz, e agora era a sua ponte para os outros. Enquanto se afastava da escola ao anoitecer, acompanhado por Sofia e Dona Amélia, passou pelo local onde anos antes vira aquele grafite racista. A parede estava limpa agora, coberta por um novo mural, feito por alunos de anos mais recentes, cheio de mensagens positivas e desenhos coloridos. Samuel parou por um instante. "Lembras-te, Samuel?" perguntou Dona Amélia suavemente, adivinhando os seus pensamentos. "Lembro-me", respondeu ele. "Mas também me lembro de um caderno novo, de palavras de encorajamento, de uma amiga que decidiu não ficar calada." Olhou para as duas mulheres ao seu lado, a gratidão a transbordar-lhe do peito. A sua jornada estava longe de terminar. Haveria sempre novos desafios, novas lutas, novas paredes para pintar, novas histórias para contar. Mas Samuel sabia, com uma certeza tranquila, que enquanto tivesse a sua arte e o amor daqueles que acreditavam nele, seria capaz de enfrentar qualquer coisa. O legado daquele primeiro ato de bondade na pequena papelaria, daquela primeira centelha de coragem ao expor os seus desenhos, continuava a desdobrar-se, não apenas na sua vida, mas esperava ele nas vidas de muitos outros, que através da sua história e da sua arte pudessem encontrar a inspiração para transformar as suas próprias dores em beleza, suas próprias sombras em luz. O legado daquele primeiro ato de bondade na pequena papelaria, daquela primeira centelha de coragem ao expor os seus desenhos, continuava a desdobrar-se, não apenas na sua vida, mas esperava ele nas vidas de muitos outros, que através da sua história e da sua arte pudessem encontrar a inspiração para transformar as suas próprias dores em beleza. E essa, percebeu ele, era a verdadeira essência da segunda chance. Não apagar o passado, mas ressignificá-lo, construindo um futuro onde a empatia e a criatividade tivessem sempre a última palavra. A noite caía sobre Lisboa, mas para Samuel, o dia estava apenas a começar.